Olá, caros telespectadores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defensor com a Palavra, uma promoção da Associação dos Defensores Públicos do Maranhão e a Assembleia Legislativa do Estado. Fique atento que o programa já está no ar. Hoje o programa Defensor com a Palavra vai falar sobre a população de defensoria pública em uma cidade conhecida pela bela paisagem, além da religiosidade. Esta cidade é São José de Ribamar. Para falar mais sobre esse trabalho, temos a honra de receber o defensor público Cosmo Sobral. Seja bem-vindo, doutor Cosmo. Olá, satisfação estar aqui. Inicialmente, vamos falar sobre a demanda do trabalho no núcleo. Quais as principais ações já realizadas hoje? Pois é, doutor Lúcio, a Defensoria Pública em São José de Ribamar, ela está localizada nessa cidade que fica aqui no entorno da ilha, faz parte da região metropolitana da Grande São Luís. O nosso núcleo fica a pouco mais de 30 quilômetros da sede da capital. E lá a gente tem uma grande demanda, uma busca diária pelos nossos serviços, né? Lá nós temos 5 varas em atuação, tem mais uma 6ª vara para ser instalada no Poder Judiciário. E atualmente temos 5 defensores atuando naquele núcleo. A atuação é ampla, nos mais diversos ramos do direito. E aí inclui a área criminal, a área de saúde, moradia, a defesa do idoso, a defesa da mulher vítima de violência, a área de família, que tem uma grande demanda, e também a área civil geral, que pega muitas demandas na área da defesa da posse e da propriedade. Então, a atuação lá na cidade de São José de Ribamar, da Defensoria Pública, na área de prestação de serviço e assistência jurídica integral gratuita, ela é a mais ampla possível. Muito bem. Doutor, e quantos atendimentos são feitos diariamente? O nosso trabalho ele é dividido de acordo com o tipo de demanda para cada gabinete de defensor. Nós temos, como eu disse, 5 defensores. Esses profissionais precisam trabalhar atendendo necessariamente aos assistidos, aos usuários dos nossos serviços, e também tem que despachar processos, analisar processos, participar de audiências e muitas vezes fazer atividade extrajudicial, fora. E outras demandas, se deslocar do centro da cidade para ir a outros locais, para participar de audiências públicas, etc. Então, o trabalho, o agendamento desses serviços é feito de acordo com a disponibilidade de agenda do profissional. Eu vou dar um exemplo. Eu atuo na área de família. A cidade, compreendamos, ela tem mais de 160 mil habitantes, segundo o último censo demográfico. Só temos um defensor público atuando na área de família. É natural que a demanda nessa área seja muito grande. Então, eu atendo necessariamente de 5 a 6 pessoas por dia, de segunda a quinta. E fica a sexta-feira para fazer o atendimento de retornos. Fora isso, temos chamados casos urgentes que nós temos de estar presente para dirimbir, para conhecer e resolver. Fora disso, temos também que atuar, geralmente na parte da tarde, nas audiências. Isso eu dou o exemplo da minha área, que é a área de família. Além da área de família, temos também aqui, por exemplo, uma planilha que dá conta de 14 atendimentos pelos defensores da área criminal. Esses atendimentos são por semana. Por quê? Porque na área criminal, geralmente não há uma grande necessidade de fazer o atendimento em gabinete. Então, o defensor analisa o processo, participa de audiência, recebe as famílias na área do crime. Tem também em torno de 16 atendimentos por semana para a área civil, que inclui as demandas em matéria de defesa da propriedade, defesa da posse, geralmente ações reivindicatórias, ações possessórias, ações que envolvem a questão das relações de consumo, né? Porque o NUDECON, o Núcleo de Defesa do Consumidor, acaba atendendo praticamente a capital. Então, como lá em São José de Ribamar tem esse profissional da área civil, ele tem que atender questões de relação de consumo mais prementes, outras que não possam ser levadas
ao juizado especial. Além disso, tem atuação muito grande na área de ato infracional, de defesa da mulher, da população LGBT, do idoso e demandas muito grandes também na área da saúde. É importante frisar que a defensora da área da saúde, ela está se articulando com a Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ribamar para, na medida do possível, receber as demandas, encaminhar diretamente e procurar solucionar isso pela via administrativa. Então, o usuário, ele precisa compreender que existe um número de profissionais que ele é compatível com a quantidade de juízes, mas a nossa atividade, ela não é apenas judicial, ela é também extrajudicial. E nesse aspecto, a demanda é muito grande. Mas estamos prontos para atender o povo, para atender a população carente, usuários do nosso serviço, e temos a satisfação de fazer isso. São José de Ribamar é a terceira cidade mais populosa do estado. Qual a importância da Defensoria Pública na defesa de direitos desta população? Pois é, compreendemos que a presença da Defensoria Pública no município de São José de Ribamar, exatamente por ele estar localizado geograficamente aqui na região metropolitana, ser a terceira cidade maior do estado em número de população, e ter um alto índice de violência e também serviços públicos, compreendemos, ainda precários, é extremamente importante esse órgão de defesa dos direitos humanos. Lá, prestamos serviço em todas as áreas do direito. E a nossa atuação é voltada na resolução extrajudicial, ou seja, sempre que possível, evitamos a entrada do processo no judiciário, que sabemos que o desfecho muitas vezes não é visível, não é previsível e ainda demora muito. Então, a presença dessa instituição naquela cidade para prestar esse serviço de assistência jurídica integral para a população, compreendamos, deve ser muito importante. Perfeito, doutor. E o Núcleo Regional em São José de Ribamar teve um pedido de tutela antecipada deferida pelo Poder Judiciário para dar fim a um caso de alienação parental praticado pelo pai de 2 adolescentes. Nos fale mais sobre este caso. E o que é uma alienação parental, doutor Cosmo? Essa é uma experiência que eu tive em atuação na minha área de família e defesa da infância e da juventude, juntamente com a doutora Elaine Barros, que também atua na defesa da mulher vítima de violência. Essa demanda é uma demanda judicial que tramita em segredo de justiça por envolver criança. Mas, em termos gerais, o que a gente pode compreender e o que eu posso falar para os telespectadores é que foi constatado, o Ministério Público do Estado do Maranhão encaminhou para a Defensoria Pública esse caso, e que foi constatado que o pai de 2 adolescentes, ele um profissional da medicina, que mora em outro estado, se divorciou da mãe e depois ficou utilizando as crianças como um instrumento para atingir psicologicamente a mãe. Esse quadro, considerado abusivo, ele configura o ilícito chamado alienação parental, que é um ilícito repudiante, e a Defensoria Pública então ajuizou a demanda de ação alimentícia para assegurar às crianças o mínimo material para a existência digna. Depois, essa demanda de alienação parental visando responsabilizar o pai por esses atos abusivos. O juiz deferiu o nosso pedido, o pedido de tutela antecipada, combinou multa para esse pai. E também a Defensoria Pública está aguardando aí uma data que vai ocorrer em breve, uma audiência em que esperamos deva acontecer uma reaproximação dessas filhas com esse pai, porque o nosso objetivo, fizemos sempre, é a conciliação, é o bem-estar da criança e do adolescente, para restaurar os seus direitos. E o que seria especificamente essa questão da alienação parental? Pois é, a alienação parental é uma figura que foi instituída no Brasil, em termos legais, em 2010. Uma lei de 2010 que ela conceitua esses atos, uma série de atos considerados abusivos, que tendem a imprimir um prejuízo psicológico para a criança ou para o adolescente, que é utilizado como esse elemento, como um instrumento para atingir o outro genitor.
o pai ou a mãe ou outro familiar que está ausente dele. Então, acontece muitas vezes no fim da relação familiar, em casos de divórcio, em casos de término de relação de união estável, que aquele que não está com o filho, que não tem a guarda imediata, ele é, de certa forma, atingido por meio da criança, né? Aquele que tem a guarda utiliza a criança como instrumento para atingir a moral ou a honra do outro. E a criança, nessa história, vejamos, a criança ou adolescente é sempre a vítima, né? Então essa legislação foi criada para proteger o menor. E a Defensoria está atenta nesses casos. A gente sempre busca, no nosso gabinete, explicar, chamar a atenção do pai ou da mãe para a prática desses atos, mas se for necessário utilizar uma ação judicial, como foi nesse caso de que tratamos agora há pouco, a gente usa sim os meios legais para proteger o menor. Perfeito, doutor. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos ao programa Defensor com a Palavra, com o defensor público Cosmo Sobral, que atua no Núcleo Regional de Defensoria Pública em São José de Ribamar. Ainda falando sobre a atuação de Defensoria Pública em São José de Ribamar, conte-nos sobre algum atendimento que lhe tenha marcado. Pois é, doutor Lúcio, eu venho de uma experiência que eu já passei, já atuei em comarcas, em núcleos, em que eu tinha essa oportunidade de trabalhar todas as demandas judiciais, e hoje eu estou numa comarca, numa situação em que eu estou atuando especificamente, basicamente em 3 ramos do direito, que é da infância e juventude, defesa do adolescente, não do ato infracional, e na área de família e também no direito das sucessões. Me toca, assim, de forma especial, as ações de adoção, certo? Eu vou evitar, na verdade, dar nomes, até porque essas ações, elas tramitam, no mais das vezes, em segredo de justiça, mas eu posso citar alguns casos, dentre eles, uma ação de investigação de paternidade, em que a Defensoria Pública começou a atuar, que o processo já estava com 11 anos de ajuizamento, e que a criança, na época, era muito jovem, muito pequena. O pai trabalhava na Petrobras ou numa empresa subsidiária da Petrobras e tinha dificuldade de vir aqui na região do entorno da ilha de São Luís. E depois esse suposto pai, ele faleceu, e essa criança, essa família simples, ficou sem atendimento jurídico. E a nossa atuação, depois que o processo chegou ao nosso gabinete, uma atuação extrajudicial, nós conseguimos, depois de 15 anos, o menino já é adolescente, ter o reconhecimento da paternidade. E essa é uma situação que deixa a pessoa, o próprio profissional, que também é pai de família, especialmente tocado. Na área de adoção, né, também existem casos em que a criança ou o adolescente já convive com aquela família há muito tempo, e essa situação precisa ser regularizada do ponto de vista jurídico formal. E na hora da audiência, em que sai a sentença naquele momento, pai, filho choram, né? O profissional também fica tocado. Então, são situações como essa que que me levam, na condição de pessoa mesmo, de cidadão, a se sentir muito feliz pelo trabalho que eu desenvolvo na frente da Defensoria Pública. Em novembro do ano passado, o senhor e o defensor Rafael Tito atuaram juntamente com a Justiça para a revogação de uma ordem de reintegração de posse que atingiria dezenas de famílias em um loteamento daquela comarca. Como aconteceu este processo? Esse caso é um caso que tomou uma certa notoriedade, uma publicidade, até porque a Defensoria Pública, ela
ingressou na demanda depois que o processo já estava em curso. É uma associação de moradores, um total de 80 pessoas, de várias famílias que viviam numa região suburbana de São José de Ribamar, mas que tinha traços traços culturais até indígenas. Aquelas pessoas tinham antepassados naquele local, e que um empreendedor depois adquiriu essa área e tinha lá um projeto imobiliário a tocar, e tentou acordo com essas famílias, não fez proposta boa, adequada, e acabou utilizando o meio de uma demanda, de uma ação reivindicatória, para tirar essas famílias de lá. Aí depois a Defensoria Pública ingressou no processo em favor dessas famílias, por meio do Núcleo da Moradia, depois a doutora Clarice, doutor Rafael Tito, que hoje é o titular do Núcleo Civil, da atuação no Civil lá em São José de Ribamar, e comigo nós nos articulamos com a participação efetiva da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, por meio do deputado Bira Pindaré, que esteve muito presente, da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Maranhão, no momento mais crítico, que era o momento de dar cumprimento a essa ordem de reintegração de posse, nós conseguimos entabular um acordo, de modo que o empreendedor ficou tocado e as famílias também conseguiram ser sensibilizadas pela própria Defensoria e pelo deputado e pelos outros órgãos que estavam presentes, de modo que nós conseguimos entabular um acordo que o empreendedor abriu mão de uma parte da área e firmou o compromisso de doar essa parte para aquelas famílias utilizarem exclusivamente na atividade agrícola, certo? Então foi basicamente esse o desfecho, mas o importante é que antes do julgamento final, quer dizer, que era uma ordem de reintegração de posse em caráter liminar, antes do julgamento final foi possível fazer esse acordo, e hoje nós estamos apenas na fase já finalizando a formalização do acordo, mas os ânimos já estão acalmados. Evitou-se então o despejo de toda essa comunidade? Sem dúvida, evitei o despejo, e ao invés de ele ser retirado da área, eles foram realocados para um outro pedaço da área, mas garantindo o direito de posse delas sobre aquele pedaço. Perfeito, doutor. O senhor atuou em outros núcleos? Se sim, como foi sua experiência? A minha primeira lotação, minha primeira atividade, experiência como defensor público no Maranhão, foi na comarca de Carolina, que fica distante aqui da capital, 850 quilômetros praticamente da sede. Então, é uma região que tem suas peculiaridades, fica no sul do Maranhão, tem suas belezas naturais, mas o índice de desenvolvimento humano é baixo e tem conflitos fundiários também, e tem um empreendimento lá que era o empreendimento da usina hidrelétrica do Estreito, feita pelo consórcio SEST, é o Consórcio Hidrelétrico de Estreito. E lá, especialmente, por ser minha primeira lotação e também por ter uma ausência até do Ministério Público, porque estava com essa questão conjuntural, a ausência de promotor titular, a demanda era muito grande em todas as áreas. Trabalhava muito, foi uma experiência satisfatória, porque eu até então não tinha atuado na atividade de advocacia, nem advocacia privada, nem advocacia institucional, mas o quadro de apoio de servidores foi suficiente, e o apoio que nós fizemos à nossa relação com o Poder Judiciário e com o município. Fizemos um trabalho que eu acho satisfatório lá em Carolina. Depois viemos para Rosário, onde eu passei 8 meses, trabalhei lá junto. A experiência não era eu sozinho, eu e um outro colega, o colega doutor Rodolfo Lima, e já é aqui próxima de São Luís, já fica a 70 quilômetros da capital. O grande problema na região lá era os conflitos também fundiários e o conflito de terra,
tem muita demanda na área de criminal. Mas, assim, a experiência na Defensoria Pública, estou completando 3 anos, é uma experiência profissional e pessoal muito satisfatória. O defensor, ele se vê dia a dia com aquele problema que não está no livro, não está no manual do direito, que você vê na academia, e você consegue resolver, pacificar aquele problema, esclarecer aquele direito, e é isso que eu acho que, ao final, torna a nossa atividade cada vez mais atraente e satisfatória do ponto de vista pessoal. Bem. Doutor, nós gostaríamos de agradecer pela sua presença e pode fazer suas considerações finais, por favor. A Defensoria Pública em São José de Ribamar, friso, ela está instalada no núcleo que fica próxima da Praça da Igreja. Fica na Avenida Gonçalves Dias, no número 693. Também é próximo do Fórum, próximo da Câmara Municipal. É numa região onde tem passagem de transporte urbano, transporte coletivo. De modo que eu acho que a comunidade tem a facilidade de seu acesso lá. Nós estamos trabalhando, tem atendimento diário, das 8h30 até as 17h, sempre tem defensor na casa. E quero dizer para a comunidade que é uma satisfação minha, dos demais 4 colegas que estamos lá, atender ao pessoal, à comunidade, ao povo pobre e carente de São José de Ribamar. Obrigado, doutor. Encerramos por aqui. Não esqueça de acompanhar o programa Defensor com a Palavra nos canais 51.2, canal digital aberto, 17 na TVN, às quartas-feiras, 9h da noite e reprise às sextas-feiras, 5h da tarde. Acompanhe o Facebook da Associação de Defensores Públicos do Maranhão, ADPMA, e o Instagram ADPMA 2014. Até o próximo programa Defensor com a Palavra. Até lá!